Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor da USP, Instituto de Ciências Biomédicas, e nós vamos dar início hoje à primeira parte de que a gente pode chamar de um mini curso de biofísica de membranas, onde vão ser passados para vocês alguns temas que a gente pode, vamos dizer, afirmar que são anteriores ao mini curso de bioeletrogênese. Na realidade, o mini curso de bioeletrogênese, ele é de certa forma autossuficiente, mas esse curso que nós vamos iniciar agora, o Biofísica de Membranas, ele trata dos temas mais fundamentais do transporte através da membrana celular principalmente, e enfocando inicialmente na parte do transporte passivo, que nós vamos iniciar agora com o transporte chamado transporte por difusão simples. E nós vamos então começar a discutir com vocês a questão da difusão, desse fenômeno da difusão simples, que foi um fenômeno bastante estudado por Einstein no início dos seus trabalhos, no início do século XX. E um fato que já é bem conhecido da física é a questão da movimentação térmica das moléculas e partículas. Então, quando nós vamos para o mundo microscópico, ao nível molecular ou microscópico, nós sabemos que todas as partículas, moléculas, átomos e partículas um pouco maiores, elas estão em constante movimento porque elas possuem uma energia térmica. E essa energia térmica, se nós falamos agora particularmente do caso de moléculas, ela pode ser encarada como sendo uma energia cinética, que é dada por esta equação. Então, a energia cinética de uma molécula ou partícula independe da massa da partícula. Então, todas as moléculas que estão em equilíbrio térmico, podem ser de moléculas de origens diferentes, de espécies diferentes, e massas diferentes, elas têm a mesma energia cinética média. E essa energia cinética depende exclusivamente da temperatura. Então, por aqui a gente percebe que aquelas moléculas que têm maior massa, elas necessariamente vão ter que ter uma velocidade menor. E, por outro lado, nós sabemos que a mesma energia cinética pode ser dada por uma outra formulazinha, que essa fórmula é bastante conhecida já do colégio, que é a famosa fórmula energia cinética de um objeto qualquer, é 1/2 de mv ao quadrado. Então, essas duas expressões que vocês estão vendo aqui, elas se referem à energia cinética de uma molécula. Muito bem. Como elas se referem à mesma energia cinética, nós podemos igualar os seus dois lados direitos, e nós vamos chegar então nessa expressão que vocês estão vendo aqui embaixo. 3/2 de kT é 1/2 de mv ao quadrado. Eu esqueci de falar para vocês que esse termo, essa constante K é a chamada constante de Boltzmann, é uma constante muito comum na física, muito usada na física, e o T maiúsculo é então a temperatura absoluta. Desta equação, nós tiramos que a velocidade média de uma molécula ou partícula é dada por 3kT, raiz quadrada de 3kT sobre m. E aqui fica bastante claro que quanto maior a massa da partícula, menor vai ser a sua velocidade média. Isso faz muito sentido, uma vez que todas as partículas ou moléculas têm a mesma energia cinética. E curiosamente, esta equação, ela vale não somente para moléculas de um gás, por exemplo, como vale para moléculas dissolvidas numa solução aquosa, e vale também para partículas, por exemplo, partículas de fumaça, partículas brownianas, que são partículas bastante pequenas do ponto de vista macroscópico, mas elas são suficientemente grandes para serem observadas com auxílio de um microscópio. E isso foi já um tema bastante estudado por um botânico inglês, o Robert Brown, nos anos 1800, e ele, então, observando grãos de pólen,
dissolvidos na água ou suspensos na água, ele observava que esses grãos sofriam, observando naturalmente com um microscópio, com um grande aumento, ele observava que esses grãos sofriam uma movimentação aleatória, como se eles estivessem saltando. Isso até criou uma certa celeuma na época, uma vez que a ideia corrente era de que tudo que saltava espontaneamente devia ser alguma coisa viva, mas na realidade, embora os grãos de pólen naturalmente eram seres vivos, na realidade eles saltavam não pelo fato deles terem um mecanismo vamos dizer, de pernas ou caudas ou qualquer coisa, mas eles saltavam porque eles estavam sendo então dotados de uma energia térmica. E qualquer outra substância desse tamanho, por exemplo, ouro coloidal ou partículas de fumaça ou qualquer partícula nessa faixa de tamanho e massa, vai apresentar esse chamado movimento browniano. E a sequência de saltos que uma partícula browniana executa é chamada também de random walk, ou passeio aleatório. Por que esse nome? Por que aleatório? Porque, na realidade, a movimentação é totalmente aleatória. A partícula, então nós vamos olhar aqui mais ou menos o que pode acontecer com uma partícula. Vamos supor que essa mãozinha do mouse seja a partícula que está em movimento térmico e que essas bolinhas pretas sejam moléculas, por exemplo, ou moléculas de ar ou moléculas de água que impedem o seu caminho, que vão, vamos dizer, se chocar, com as quais a mãozinha vai se chocar, mudando a sua direção. Então, por exemplo, vamos iniciar a movimentação dessa mãozinha, ela vai se chocar com essa partícula, depois ela vem para cá, ela vai se chocar com essa, ela tenta andar, mas ela vai se chocar com essa, com esta, com esta, com esta, com essa novamente, depois com essa, depois com essa. Então, a partícula, ela tenta adquirir sempre esta velocidade média, mas na realidade ela é continuamente impedida de manter continuamente a sua velocidade, porque ela vai se chocando. Mas depois de cada choque ela tenta retomar, e ela retoma na realidade essa velocidade média. Então, esse movimento browniano é na realidade uma sequência de saltos e choques, ou seja, a partícula tenta retomar, mas ela se choca, e assim por diante. E o fato interessante é que, em decorrência dessa movimentação aleatória, apesar dela ser totalmente aleatória, a partícula acaba sempre se afastando da origem. E aqui a gente pode entender a razão pela qual ela se afasta. Essa é uma dúvida bastante comum nos alunos, porque uma vez existe uma certa lógica no questionamento dos alunos, que é a seguinte: uma vez que a movimentação da partícula é aleatória, em média ela não deveria sair da sua origem, ela deveria permanecer sempre na origem. Mas na realidade a coisa não funciona assim, porque imaginem que esta aqui é a origem do movimento da partícula, e agora nós vamos encontrar essa partícula nessa posição. E como essa movimentação é aleatória, nós vamos sortear o salto dela em relação a 4 possíveis direções: norte, sul, leste e oeste. E nós vamos então afirmar que ela tem uma probabilidade de 1/4 para saltar em cada uma dessas posições, para cada uma dessas direções possíveis. Então vejam só, dessas 4 direções, a direção norte, a direção oeste e a direção leste afastam a partícula da sua origem. Apenas a direção sul aproxima a partícula da sua origem. Então, se vocês imaginarem que em cada ponto das 4 direções possíveis, 3 delas, em média, afastam a partícula e apenas uma aproxima a partícula, fica fácil entender que a probabilidade, em cada salto, a probabilidade da partícula se afastar da origem é maior do que a probabilidade da partícula se aproximar da origem. Evidentemente, isso faz com que a partícula lentamente vá se afastando da sua origem. Então, este fenômeno é um fenômeno totalmente aleatório que vale para uma dada partícula. Mas o que acontece se nós tivermos agora
uma população de partículas, um grande número de partículas, que nós vamos supor que inicialmente estão concentradas numa região. E essas partículas, por exemplo, poderiam ser gotas, formar uma gota de tinta, sendo que cada uma dessas partículas seria uma partícula daquela gota de tinta. Portanto, a partícula microscópica que constitui uma gota de tinta. Se nós depositarmos essa gota de tinta num copo com água, essas partículas agora vão começar a sofrer o seu movimento browniano, o seu movimento aleatório, e todas elas vão se afastar da origem. O que nós não podemos prever nunca é em que direção cada uma dessas partículas vai se afastar. Mas, em média, elas vão se afastar em direções que vão formar uma zona de espalhamento. Ou seja, em média, essas partículas vão cruzar esta linha imaginária que constituía a sua região inicial de aglomeração. Então, vocês vejam que, por exemplo, no instante 1, tempo igual a 1, se elas estavam reunidas aqui, no tempo igual a 2, elas já estarão, uma grande parte delas, fora dessa linha tracejada, e no instante igual a 3, praticamente todas terão saído dessa região central e já terão cruzado uma outra linha imaginária que constitui uma outra frente de difusão. Então agora vocês vejam o que nós podemos dizer em relação a essa movimentação das partículas. Toda vez que nós temos um certo número de partículas cruzando uma linha imaginária, nós podemos definir uma grandeza chamada fluxo, que significa que essa grandeza significa que um certo número de partículas cruzou uma certa área ou uma certa linha imaginária durante um certo intervalo de tempo. Então o fluxo é dado pelo número de partículas que cruzaram, por exemplo, nesse caso, o fluxo através dessa linha imaginária é o número de partículas que atravessaram essa linha entre o tempo 1 e o tempo 2, dividido pelo tempo, o intervalo de tempo entre o tempo 1 e o tempo 2. Poderia ser um segundo ou um minuto, o que quer que seja. Então, número de partículas por tempo é fluxo. Isso vale, por exemplo, para o fluxo de automóveis numa estrada. Número de carros passando por hora é um fluxo. Então, vejam que quando um número estatisticamente grande, milhares de partículas, sofrem o fenômeno do random walk ou do movimento browniano, nós definimos agora um outro fenômeno chamado difusão. E a difusão não é mais um fenômeno aleatório, como o random walk. A difusão é um fenômeno determinístico. Nós podemos prever o que vai acontecer, porque agora nós estamos trabalhando com uma população de partículas. Da mesma forma que nós não podemos prever o comportamento de um dado indivíduo numa sociedade, mas nós podemos prever muito bem o comportamento de uma população grande de indivíduos, porque agora existem leis estatísticas que permitem que a gente faça essa previsão. Então, terminando esse vídeo, o Einstein já havia também, naqueles trabalhos fundamentais que ele escreveu no começo do século XIX, 1904, 1905, ele já havia determinado que, em média, a distância da origem, a distância que a partícula tem da sua origem após um tempo t, é dada por raiz quadrada de 2dt. Esse d maiúsculo é chamado coeficiente de difusão. Nós vamos depois discutir ele com mais calma. Então, a distância em média que uma partícula vai estar da sua origem após um tempo t, ou ΔT, é dado por esta equação. Então, eu agradeço a atenção de vocês e nós vamos continuar brevemente com a segunda parte, segunda parte, ou terceira ou quarta, desse nosso mini curso de Biofísica de Membranas. Muito obrigado e bom dia.